Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Começamos a falar sobre o cordel, não foi mesmo? E aí trabalhamos o cordel no tempo que os bichos falavam e agora vamos dar continuidade a esse conteúdo de cordel, só que agora entendendo qual é a linguagem utilizada no cordel. Vocês perceberam que no cordel usa-se uma linguagem diferente que em demais textos? Pois é, vamos analisar um pouquinho sobre essas características da linguagem de cordel. E então, como você percebeu na aula anterior, o texto de cordel, ele é rico em sonoridade e em rimas, e também possui alguns sons que se repetem em alguns versos. Esse é um recurso muito legal utilizado por cordelistas, que é a repetição de sons, porque vocês lembram que eu falei que o cordel ele nasceu de uma tradição oral, ou seja, eles não eram escritos antigamente, eles eram oralizados, cantados ou declamados com auxílio de um instrumento musical. Então eles eram meio que uma música. E para que uma música dê certo, fique legal, fique com uma pegada boa, é preciso ter rimas e também é preciso ter sonoridade por meio de sons parecidos que no final, né, formam uma boa composição. E era isso que o cordel tinha em mente, né, de fazer com que o verso, a estrofe, fosse cantada, né, e ficasse legal dessa maneira. Mesmo depois que foi transformado em um gênero textual, não é mesmo? Que foi transformado em poesia nos folhetos de cordel, ele continuou com essa característica de fazer essa sonoridade em suas linhas, né? Em seus versos, em suas estrofes, em todo o cordel. Falando em verso e em estrofe, é importante saber que o verso é cada linha do poema e a estrofe é um conjunto de versos. Às vezes, alguns alunos ainda se confundem com versos e estrofes, mas eu vou mostrar aqui um exemplo e demonstrar para vocês, né, como é que é o verso e a estrofe. Aqui nós temos um conjunto de versos, certo? E esse conjunto de versos, ele demonstra uma estrofe. Cada linha dessa estrofe, né, é um verso, certo? Então, por exemplo, ó, o Tatu e o Timbu é um verso. Eram amigos demais, outro verso. Tatu comia batata, mais um verso. E o Timbu mais voraz, outro verso. Comia pintinhos novos, outro verso. O cachorro corria atrás. Então vejam que nós temos aí 6 versos que juntos eles formam uma estrofe. Lá no poema No Tempo que os Bichos Falavam, tem várias estrofes, não é? E, consequentemente, vários versos que formam essas estrofes. E aqui eu também coloquei nesse poema alguns aspectos para que vocês já possam analisar. Então, primeiro vamos olhar as palavrinhas grifadas em amarelo, né? Um amarelo meio laranjadinho aí. Vejam que nós temos aí as palavras demais, voraz e atrás. Essas palavras, elas terminam com o as, esse sonzinho as. Por isso, elas rimam entre si. E vejam que interessante, que nem em todos os versos tem rimas, né? Nem sempre a última palavra vai rimar com a última do outro verso. Porém, tem aí uma sequência, uma regularidade. Olha só, nós temos o primeiro verso sem rimas. Aí no segundo verso nós já temos a primeira palavra que vai rimar com a palavra do quarto verso, que depois vai rimar com a palavra do sexto verso. Então nós temos aí regularidades de rimas, né? Que acontecem no segundo, no quarto e no sexto verso. São 3 palavrinhas que rimam entre si.
Ok? Então essa já é uma forma de constituir a organização de uma rima. E também nós temos aí grifadinhos em vermelho, um vermelho meio rosadinho, né? Nós temos aí algumas letrinhas que estão grifadas. Vejam que é a letra T. Em todas essas palavras nós temos a letra T grifada. Essa letra T, ela é repetida de propósito em várias palavras, ó, como tatu, timbu, tatu, batata, timbu, pintinhos atrás. Vejam aqui, ó, no tempo todo, esse verso ele fica fazendo um sonzinho de que é o som do T, né? E esse sonzinho ele vai sendo repetido e no final a gente percebe uma sonoridade. Esse recurso aí, ele é um recurso de figuras de linguagem que vocês vão estudar só no futuro, quando vocês estiverem nas próximas séries. Porém, já é bom eu introduzir esse conceito que vocês vão se familiarizando. Mais tarde vou comentar um pouquinho sobre esse recurso que chama-se aliteração, que é quando você repete algumas letrinhas no poema para causar sonoridade. Tudo bem? Agora vamos para o próximo ponto. Agora vamos só recapitular o que eu já falei, o que eu já expliquei para você, mas eu esquematizei aqui de uma maneira mais organizada. Então, o som do T aparece 10 vezes naquela estrofe ali. E também nessa estrofe há versos que rimam por meio das palavras demais, voraz e atrás. E o verbo comia é repetido 2 vezes e rima com corria. Então vejam aí que há toda uma esquematização. E veja que nós estamos analisando apenas uma estrofe, né? Então imaginem só o trabalho que deu para fazer esse poema com todos esses recursos. Além das rimas e da sonoridade, também é importante observar que o cordel utiliza uma linguagem coloquial. Vejam só, a linguagem coloquial ou informal é a que não segue com rigor as regras gramaticais e geralmente contém gírias e expressões regionais e populares. Essa linguagem é muito usada no dia a dia. Então vejam que interessante, o cordel utiliza uma linguagem do dia a dia mesmo. Ele não utiliza uma linguagem rebuscada com palavras difíceis. Ele utiliza aquela linguagem regional do povo nordestino, principalmente. E em vários casos, algumas palavras, ela tem uma grafia meio que errada gramaticalmente, porque ela é escrita da maneira como é falada, e isso gera uma característica toda particular, né, toda diferenciada para esse gênero textual que é a literatura de cordel. De modo geral, a grafia de certas palavras é diferente daquelas do dicionário ou textos escolares, né? Então, geralmente, o cordel ele não utiliza muitas palavras como nós encontramos no dicionário ou também nos textos da escola, do livro de vocês. Isso ocorre porque os cordelistas geralmente as escrevem tal qual como são faladas. Como eu falei para vocês, o cordel nasceu da oralidade, por isso ele é escrito da maneira como se fala, certinho? Vamos observar aqui essa estrofe e analisar alguns pontos. Então, olha só. Gambá e o Papamel foram à festa um certo dia. Gambá não arranjou nada e, cheio de ironia, destampou seu perfume, correu toda bicharada. Vejam aí que eu já deixei grifada as palavras que rimam, não é? Nessa estrofe aí, eu já deixei grifada as palavras que estão no segundo, no quarto, na verdade, e no sexto verso. Elas estão aí rimando, assim como eu já expliquei pra vocês, que essas rimas acontecem assim, sempre no segundo verso, no quarto verso e no sexto verso. Então, as palavras dia, ironia e bicharia rimam entre si. E, por exemplo, a palavra bicharia, ela não é uma palavra tão comum, né, da gente encontrar nos nossos livros, no nosso vocabulário,
vocabulário, porém é uma palavra aí utilizada muito na fala. Como também destampou o seu perfume. O gambá, ele não destampa um perfume, né? Ele exala aquele cheirinho ali que ele tem e ele não precisa destampar nada para fazer isso. Porém, como é uma linguagem coloquial, nós não temos termos técnicos, termos científicos para poder fazer os poemas, ok? Agora vamos aprender um pouco sobre essa arte de criar rimas. Olha só, rimar é uma técnica muito utilizada por escritores e músicos em suas composições, como maneira de enfatizar palavras e provocar sonoridade, como eu já mencionei para vocês. A rima, ela é muito importante na literatura de cordel. Vejam só aqui essa estrofe também do poema do cordel, no tempo em que os bichos falavam. O morcego era o vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo com a sua covardia. Sugava o sangue e voava e na mata se escondia. Vejam que também eu deixei grifadas as palavras dos versos que rimam entre si. Então, as palavras são saía, covardia, escondia, novamente do segundo, do quarto e do sexto verso, que, como eu falei para vocês, segue essa regularidade. Tá certo? E agora vamos falar sobre a sonoridade nesse trechinho aí do poema. Novamente, grifei as letrinhas que provocam um som semelhante, causando a sonoridade. E como eu falei para vocês, esse é um recurso que chama-se aliteração, que é quando você faz uso de um fonema, né, de um som, de uma letrinha, que tem ali aquele som que vai se repetindo no texto, né, no poema, no cordel. Então, é a aliteração que chama-se. E nós temos a aliteração aí, ó, na palavra morcego. Nós temos o C, que tem o som de S, ó. S. O V de vampiro também tem o som, ó, van, van. Então, faz esse sonzinho aí semelhante. Aí tem o S de só, o S de saía, o S de sangrar, o V de cavalo, ó, de novo repete o V. Aí nós temos aí covardia, de novo o V. Sugava, tem o S e o V. Sangue, voava, se. Então, todas essas palavrinhas aí que tem letrinhas grifadas, elas estão ajudando na construção da sonoridade do poema. E o som do S e do V estão sempre repetindo-se para causar essa sonoridade, né? Então, vocês perceberam que tem muitas palavrinhas com a letrinha S e até o C. Nesse caso aí, ele tem o sonzinho do S e também o sonzinho do V, que se repete em várias palavras. Então, são esses dois sons que se repetem nessa estrofe aí. E vocês também, lá na apostila de vocês, tem uma questãozinha que vocês precisam grifar essas letrinhas. Então, aqui com o slide, né, já ajudei vocês, mas eu precisava grifar aqui para que vocês pudessem compreender melhor, tá certo? Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tenham aprendido como que funcionam as rimas e a importância delas no poema, assim como também a sonoridade, a aliteração que há em vários poemas, tá certo? Então, muitos beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.